aí consagrar a Deus esse horário, né? Ir para a igreja com sentido de adoração, de preferência até mesmo em jejum. E o jejum pode ser proclamado aí, um jejum geral na igreja, e prestar-se pelo menos uma vez, né? Por exemplo, no dia da ceia, deveria ser proclamado um jejum geral de todo o povo que vai prestar esse culto a Deus. E a manifestação de Deus nesse dia pode ver que é diferente, porque as pessoas estão ali arrependidas dos seus pecados, estão no jejum, estão concentrados então na hora da adoração a Deus, estão indo ali para receberem realmente de Deus a sua presença maravilhosa, estão ali buscando realmente a presença de Deus. Número 11. Como foi demonstrada a comunhão no início da igreja em Jerusalém? Em qual livro e capítulo vemos isso revelado? Então nós vamos ver isso em Atos 2,42, onde diz que todos estavam reunidos ali, né? E uns ajudavam aos outros, alimentavam, davam roupas, né? Tinham tudo em comum. Tinha gente que até vendia suas propriedades para ajudar os outros. Aí tem uns que diziam, isso é errado, depois ficaram pobres. Errado não, é certo. Aquele que tem muito deve dar para aquele que não tem, para que todos tenham. Ninguém passa necessidade. Quem guardou naquela época e não deu para ninguém, deu para os romanos depois que invadiram, tomaram tudo do povo, botaram fogo para todo lado, acabou com tudo. Então depois se arrependeu de não ter dado, né? Então, veja bem isso. Você tem em abundância, ajude aquele que não tem, para que ele não passe mais necessidade. Isso é comunhão, e Deus aceita isso como um ato de adoração. Então os cristãos, aí em Atos dos Apóstolos, no início da igreja, dão esse exemplo para nós de comunhão. Então ninguém tinha sobrando, também ninguém tinha faltando. A igreja crescia, porque ganhava muitas almas, muitos milagres, prodígios, sinais aconteciam. Na parte número 2 da nossa lição, nós temos aí o culto. Então, qual o altar mais conhecido no Velho Testamento? Então, o do holocausto, isso é, destinado à realização dos sacrifícios. É claro que no tempo de Adão, lá, né, Caim e Abel ofereceram sacrifícios. Nós vamos ver aí Noé oferecendo sacrifício no altar. Nós vamos ver Abraão oferecendo sacrifícios em todo lugar que passava. Então, vários sacrifícios. Agora, o altar que se destacou, né, foi aquele que Deus ordenou que fosse feito para, então, a realização do holocausto, que é o sacrifício feito no tabernáculo. Esse sacrifício onde era oferecido ali sangue dos animais, né, onde os animais morriam em lugar do povo e eram ofertados os animais para que o povo manifestasse um culto a Deus, ofertasse vidas para Deus em lugar das suas vidas. Era esse o sentido verdadeiro. Número 13. O que acontecia no altar do holocausto e o que significava? Então era o local onde se derramava o sangue de um animal inocente para fazer expiação pelo pecado, lembrando com isso o sangue do Cordeiro de Deus, que seria sacrificado por toda a humanidade. Então esse o verdadeiro holocausto, aí, o sacrifício, né, oferecido a Deus, vida oferecida em lugar de vida. E Jesus, então, nesse significado, é o Cordeiro que foi morto por nós, sacrificado por nós, derramou o seu sangue em nosso lugar. É o sacrifício único, perfeito e já recebido por Deus. Então todos devem crer que ele é um sacrifício eterno, perfeito e já foi realizado. Não precisa ser complementado, como alguns ensinam por aí. Número 14. Na nova aliança, em vez de sacrificarmos animais, o que acontece? Então fomos transformados em sacrifício vivo pelo Cordeiro de Deus que foi sacrificado por nós. Então nós mesmos somos o sacrifício vivo. Jesus já morreu em nosso lugar, já fez o sacrifício perfeito, único, e agora nós fazemos sacrifício de louvor a Deus, né? Nossos lábios que confessam, que louvam a Deus, né? Nossa vida é entregue a Deus para que Ele possa nos usar para ganhar almas. Então nós somos um sacrifício vivo, porque somos agora o altar de Deus na terra, o Espírito Santo mora em nós. Nós temos comunhão com Deus.
Número 15. Qual o significado do altar do incenso e qual sua simbologia? Então, sua simbologia está ligada à oração e intercessão. Na Nova Aliança, a Escritura declara que esse incenso é a oração dos santos. Então, lá no templo ou no tabernáculo, primeiro tem ali o altar do holocausto, o sacrifício, depois ali tem o altar do incenso, né, que ficava imediatamente antes da cortina que separava o lugar santo dos santos. No Santo dos Santos ficava a arca, né, com ali tábuas da lei, maná e a vara de Arão que floresceu. E ele tinha uma tampa nessa arca, a tampa da propiciação, onde oferecia ali o sangue de um bode uma vez por ano. O sacerdote entrava ali e fazia isso. Então, antes dessa cortina, que ficava sempre fechada, ninguém podia passar para lá. Só o sumo sacerdote uma vez por ano podia passar. Então, antes da cortina tinha ali um altar de incenso que era oferecido a Deus, e Deus recebia com um cheiro suave. Representa então a oração que nós fazemos a Deus, tanto a oração por nós como pelos outros, a oração intercessória. Jesus, ele então fez isso por nós, né? Ele ofereceu a sua vida por nós, a intercessão. Ele intercede, continua intercedendo. A Bíblia diz que ele está sentado à direita de Deus, onde intercede por nós. Lembrando sempre que na oração, a Bíblia nos ensina que nós devemos orar em línguas, porque não sabemos orar como convém, mas o Espírito Santo ora, sabe, sonda a nossa vida, o nosso coração, o nosso entendimento, penetra, né, até na alma e separa a alma do Espírito, e ele sabe tudo a nosso respeito. Ele vai a Deus pedindo perfeitamente aquilo que nós necessitamos. Número 16. O que havia na Arca da Aliança e qual sua simbologia? Então, na Arca da Aliança eram guardadas as tábuas da lei e outros objetos sagrados, e a sua simbologia está associada à presença de Deus. Como nós já falamos, tábuas da lei, a vara de Arão floresceu, o maná, representando aí Pai, Filho e Espírito Santo, estavam então na arca, e a tampa da arca, onde era oferecido o sangue do animal em nosso lugar. Jesus então foi até o verdadeiro tabernáculo no céu, na presença de Deus, e ofereceu o seu próprio sangue por nós. Então, quando ele fez isso, estava ali presente Pai, Filho e Espírito Santo. Glória a Deus. 17. Nos dias de Samuel, os israelitas haviam transformado a arca em quê? Então, uma espécie de amuleto, tentavam usá-la como fetiche. O que é isso? Eles achavam que agora, mesmo não merecendo, estando em pecado, eles podiam pegar a arca, levar para a guerra, e a arca estava ali, eles venceriam. Sem consultar a Deus, sem estar bem com Deus. E não é assim que funciona. Se você for lá na cadeia, você vai ver um monte de gente com a cruzinha pendurada no pescoço. Estrupou, matou, enganou, fez tudo errado, mas está lá. O que adiantou a cruzinha? Nada. Quantas pessoas morrem todo dia com a cruzinha pendurada no pescoço? O que adiantou? Nada. Então não é um objeto que vai proteger alguém, que vai mudar alguma coisa. Mas Deus presente na vida da pessoa é que pode mudar circunstâncias, né, situações, é que pode interferir. Não é um objeto que vai fazer isso. Número 18, para completar. De nada adianta barulho sem poder. De nada vale um utensílio sagrado se não há obediência por parte de quem o conduz. Davi queria que a arca adquirisse nos seus dias a verdadeira simbologia. Então o que adianta? A pessoa grita, pula e tal, e dança e tal, mas não ganha uma alma, sua vida está toda atrapalhada, é um péssimo exemplo para a sociedade, serve mais para afastar as pessoas de Deus do que aproximá-las. O que adianta esse barulho se não há a presença do Espírito Santo, se não há um sentido de adoração a Deus, se não há resultado? O que adianta isso? Falta a presença do Espírito Santo. O poder de Deus se manifesta onde há comunhão com o Espírito Santo. Então de nada vale ter um utensílio sagrado. Você pode ter castiçal na sua igreja, pode ter arca, pode ter chofar, você pode ter aí o que você quiser na sua igreja, cruz e tudo. Não adianta nada.
pode pendurar a cruz para o seu pescoço, pode colocar figa, pode colocar tanta coisa, não vai adiantar de nada. O que importa realmente é você estar em comunhão com Deus, o Espírito Santo está em você. E o desejo de Davi, ao levar a arca para Jerusalém, era a verdadeira adoração a Deus e buscar Deus para estar no meio do povo. É fazer com que esse povo tivesse comunhão com Deus e não com o objeto, e confiar no objeto ao invés de confiar em Deus. Parte número 3, o culto e sua liturgia. Então, o que